Quem quer ouvir Jesus aqui essa tarde? Então deixa eu dizer para você. Há um tempo atrás eu fiz uma oração e eu disse assim: Jesus, coloca a tua mão nos meus relacionamentos e eu quero muito ser amigo dos seus amigos. Faça essa oração. Você precisa entrar no network de Jesus. Você precisa ser amigo dos amigos de Jesus. E alguns anos atrás eu fui apresentado a um amigo. E esse amigo é uma das mentes mais brilhantes que o Brasil tem. Ele não gosta que a gente fale assim dele, mas a verdade tem que ser dita. Ele, para mim, é o apóstolo Paulo dos nossos dias. É alguém que navega entre a igreja, as autoridades. Ele é o único cara que prega na Assembleia de Deus e prega pro Bial. E eu quero que você receba com um aplauso muito caloroso meu amigo Davi Lago. Vem pra cá. Boa tarde. Que o amor, a graça, a paz do Senhor Jesus seja multiplicada sobre a sua vida. Amém, queridos? Eu estou muito feliz. Obrigado, apóstolo Tiago Chagas. Está vendo ele? Obrigado pelo teu carinho. Susan, que honra estar aqui com vocês. Estou muito emocionado, porque vocês, todos vocês estão fazendo história hoje aqui. O mundo vai saber o que está acontecendo aqui. Jovens cheios de Deus, buscando a presença do Senhor, cumprindo os seus chamados, cumprindo suas vocações com excelência. Que Deus abençoe. Lucas Conference. Obrigado, pastor Aguinaldo, pelo teu amor, pelo teu carinho. Pastora Miriam, muito obrigado pela acolhida. Vamos ouvir o Jonathan também, doutor Jonathan Leônio. Que bênção, um time maravilhoso que estará aqui conosco esses dias. Fica aqui registrado, Tiago, meu carinho por você, meu amor. E tem convicção que isso aqui é só o começo desse avivamento, que já está acontecendo. Nós estamos vivenciando um avivamento aqui. Tenho que voltar para São Paulo logo na sequência. Já vou deixar tudo falado. Vou deixar aqui com vocês 2 livros, para você dar de presente para o seu irmão chato, Um Dia Sem Reclamar. Olha que benção. Sobre a gratidão, tá ali no final. Esse livro aqui 4 anos aí na lista dos 10 mais no Brasil. Tem em espanhol também, inglês e em russo. Olha que legal. E o outro, esse aqui, Um Dia Sem Odiar, sobre o perdão. Tem ali no final, fica ali. Vamos ler então, não tem como ler outra coisa. Evangelho de Lucas, capítulo 4. Evangelho de Lucas, capítulo 4, verso 23. Evangelho de Lucas, capítulo 4, verso 23. Eu quero destacar, nesses minutinhos que nós vamos ter, 3 lições sobre esse verso. 3 lições sobre Lucas capítulo 4, verso 23. Mas vamos ler juntos. Antes eu vou falar um pouquinho sobre Lucas, que escreveu, relatou isso aqui no Evangelho. Vamos, todos encontraram? Diz assim: Jesus lhes disse: é claro que vocês me citarão este provérbio: médico, cura-te a ti mesmo. Faze aqui em tua terra o que ouvimos que fizeste em Cafarnaum. Vocês vão me dizer esse provérbio: médico, cura-te a ti mesmo. Faze aqui em tua terra o que ouvimos que fizeste em Cafarnaum. Deus, nós te louvamos pela tua palavra. Fala conosco, Senhor. Toca o nosso coração. Que sejam dias de crescimento, que sejam dias de desenvolvimento espiritual, de maturidade, de chamado, de novos relacionamentos, de novas amizades, de cura nas emoções. Seja um dia para a gente sair daqui, Pai, hoje, amanhã, saímos desse final de semana cheios do Teu Espírito Santo. Fala conosco agora através da Tua palavra. Que o nosso coração seja terra boa, tira a distração, que a semente possa frutificar nas nossas vidas. No nome poderoso de Jesus nós oramos, e a igreja diz amém e amém. Escuta, é muito significativo que quase 1/3 do Novo Testamento
tenha sido escrito por um médico missionário. Lucas, autor do Evangelho, o terceiro Evangelho que carrega o seu nome, Evangelho segundo Lucas, e Atos dos Apóstolos. Você já parou para pensar nisso? John MacArthur, que passou recentemente ao Senhor, ele sempre fazia esse alerta. Nós muitas vezes enfatizamos muito o apóstolo Paulo, cerca de um terço também do Novo Testamento de Paulo, mas um terço foi um médico missionário que escreveu. Lucas, o médico amado. Ele, de acordo com os eruditos, a maior parte dos estudiosos recebeu uma espécie de bolsa financiado por um irmão chamado Teófilo. E então ele dedica a Teófilo, amigo de Deus, um nome que tem um significado muito bonito, amigo de Deus, dedica a narrativa do Evangelho e o livro de Atos dos Apóstolos. E é muito interessante que então Lucas é o evangelho mais completo, é o maior dos 4 evangelhos, é o mais completo dos evangelhos. Ele tem tudo de principal que está ali em Mateus e Marcos e acrescenta muitas coisas novas. Vai de João Batista no começo do evangelho de Lucas, e Atos termina com Paulo aguardando o julgamento na capital do Império Romano, na cidade de Roma. É interessante também que, embora Lucas nunca mencione seu próprio nome, nem nos evangelhos e nem no livro de Atos, ele se inclui na história a partir do capítulo 16 de Atos, quando o apóstolo Paulo ele passa ali por Troade e vai ter a visão para se deve ou não ir para Macedônia, aquele momento em Atos 16. É muito interessante que aí Lucas está narrando, né? Quer dizer, Paulo e seus companheiros sempre falando, referindo a eles, sempre se referindo ali na terceira pessoa, mas aí de repente, né, capítulo 16, verso 8, então contornaram a Mísia, desceram a Troade. Durante a noite Paulo teve uma visão na qual um homem da Macedônia estava de pé e lhe suplicava de joelhos, né? Passe a Macedônia e ajude-nos, verso 10. Depois que Paulo teve essa visão, nos preparamos imediatamente. Aí ele passa a fazer parte da história. E até o final de Atos, ele vai então mostrar que ele estava ali presenciando como uma testemunha em primeira mão o que está acontecendo com o apóstolo Paulo. Lucas vai ser mencionado nominalmente 3 vezes. Primeira, lá em Colossenses 4, verso 14. Quando o apóstolo Paulo está descrevendo ali a sua equipe, e ele vai dizer assim: olha, aqui os que são judeus como eu, os que são da circuncisão como eu. Então ele menciona Aristarco, Marcos, Barnabé, um sujeito que chamava Jesus, chamado Justo. Jesus, servo de Jesus, louvado seja Deus, amém, queridos? Esse é muito querido, Jesus, servo de Jesus. Aí ele fala assim, ó, esses são os da circuncisão, quer dizer, são os judeus cristãos que colaboravam com Paulo. Aí, quer dizer, agora são os gentios. Então Lucas era gentil. Lucas não é incluído como um dos da circuncisão. Então, aí ele vai dizer, e também, verso 14, Colossenses 4,14, Lucas, o médico amado. Lucas, o médico amado. Então Lucas era gentil. Seu nome é um nome grego que significa aquele que carrega a luz. Você vai ser um Lucas dos dias de hoje, um médico amado, alguém que vai carregar a luz de Jesus, brilhar a luz do Senhor. E olha que interessante, ele era médico. A tradição, né, pais da igreja como Eusébio, por exemplo, vão afirmar até onde que ele se formou, muito provavelmente em Antioquia. A tradição cristã afirma, Jerônimo, outros autores, que Lucas era provavelmente formado na região de Antioquia. O texto bíblico não esclarece isso, mas diz algo muito interessante, ele era médico. E mais, não um médico qualquer, um médico amado. Não seja um médico chato, amém, queridos irmãos? Não seja um médico insuportável. Não seja, olha, louvado seja Deus. Não seja um médico que acha que é melhor que os outros. Eu sou formado em direito, aí tem aquela velha piadinha, aluno de direito pensa que é Deus, de medicina tem certeza. Está repreendido isso aqui, amém? Não, Lucas era um médico cativante. Era uma pessoa que tinha a marca principal de um cristão, ser cheio de amor.
Com isso saberão que vocês são meus discípulos, se vocês tiverem amor, se vocês se amarem uns aos outros, amar a Deus, amar ao próximo. Então Lucas, ele era amoroso, era um médico amado. Ele vai se tornar quase que um personal doctor do apóstolo Paulo. Ele abandona tudo para virar um missionário e vai acompanhando Paulo. E Paulo precisava de um médico, porque ele apanhava, era açoitado. Paulo precisava de alguém ali com ele. Olha que interessante, essa é a primeira vez que Lucas é mencionado aqui em Colossenses capítulo 4, verso 14. Ele então tem um nome grego, ele não é um da circuncisão. Segunda vez em Filemon, verso 23, né? Vou citar agora Filemon, porque Paulo diz assim: assim como também estão comigo Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. Sabe o que o segundo texto que menciona Lucas diz? Ele era um cooperador. Quem quer ser um cooperador? Fazer parte de algo maior do que você. Cooperador é alguém que está trabalhando junto, é alguém que tem solidariedade, é alguém que pensa no outro. Não é um estrelinha. Hoje é um monte de gente nariz em pé, a pessoa quer aparecer, já viu? Cheio de gente cheia de si, quer ser sempre o centro das atenções, quer ser a noiva do casamento ou o cadáver do velório. Está repreendido isso. Lucas não, ele era um cooperador. Então ele era um médico amado, gentil, um cooperador, alguém que sabia trabalhar em equipe. E a última vez que ele vai ser mencionado, que é muito tocante para mim, é 2 Timóteo capítulo 4, a última carta do apóstolo. Porque Paulo vai dizer assim, de modo muito direto, quando está mencionando ali as pessoas, verso 11: só Lucas está comigo. Só Lucas está comigo. Traz Marcos. Ele vai inclusive dizer antes que Demas abandonou ele. As outras duas vezes que Lucas é citado, Demas está perto dele, não está? Em Colossenses, Demas estava lá. Na carta de Filemon, Demas era um cooperador. Mas no final da vida do apóstolo, quando ele já está sendo derramado como oferta de bebida, diz que Demas amou o mundo. Demas amou e ficou em Tessalônica, mas Lucas permaneceu fiel. Lucas é um modelo de uma pessoa perseverante. Lucas não se acovardou, ficou com o apóstolo Paulo até o final. Foi um médico missionário amado, corajoso. Seja um homem de Deus, seja uma mulher fiel a Deus, seja alguém leal ao evangelho. Não seja uma pessoa fogo de palha, não seja uma pessoa que é movido pelas emoções, não, seja movido pela palavra de Deus, pela fé consistente no Senhor. Lucas foi alguém que não abandonou seu amigo. Paulo era seu amigo, era um homem de Deus. Não seja alguém que vira as costas para quem te ajudou. Não seja uma pessoa ingrata. É muito feio ser uma pessoa ingrata, viciada em reclamar, sabe? Eu oro em nome de Jesus para que daqui saiam pessoas que vão falar com salmos, hinos e cânticos espirituais, adoradores de Deus, pessoas que vão ter o aroma de Cristo, o perfume de Jesus, como Lucas, fiel, permaneceu ao lado do apóstolo Paulo. Então Lucas é essa figura tão marcante, que a gente às vezes fala pouco, e aqui nessa conferência nós vamos mergulhar nesses ensinamentos sobre a Bíblia, de missões, curar, saúde. Isso está muito integrado na Escritura. E Lucas então no seu Evangelho, nós lemos Lucas 4, 23, por ser esse médico, alguém muito observador, era um historiador também. Não dá tempo de falar tudo sobre Lucas. Era um historiador, ele reuniu relatos, conversou, entrevistou pessoas, como ele diz no início do Evangelho, para organizar um texto estruturado sobre os feitos do Senhor Jesus Cristo. Lucas então, por todas essas ênfases que nós colocamos aqui, apresentam o Jesus aberto a todos os gentios. Todos os evangelhos mostram isso, mas em Lucas vai ter a parábola do bom samaritano. Os samaritanos têm muito destaque no evangelho de Lucas. A mulher tem muito destaque no evangelho de Lucas, que era excluída. Todos os excluídos da sociedade, eles aparecem de um modo muito presente o tempo inteiro no evangelho, como que Jesus tocou essas pessoas. Jesus é o filho do homem. A genealogia de Mateus vai até Abraão, Davi, Abraão. Agora em Lucas ele é o filho de Adão, filho de Deus, porque Jesus salvou toda a humanidade.
Então tem essa ênfase no Evangelho de Lucas. Lucas também alivia a barra dos médicos. Louvado seja Deus, amém, queridos? Marcos é mais bravo. Quando a mulher do fluxo de sangue gastou todo o dinheiro com os médicos, Marcos falou: olha, ela gastou o dinheiro com todos os médicos e nenhum resolveu. Lucas tirou essa parte. Louvado seja Deus, amém, queridos? Lucas ele não jogou contra o próprio time dele, não. Ele vai ter um carinho para falar com os médicos. Ele era um médico amado. Tem uma nota ácida lá em Marcos. Lucas não colocou isso. Seja amigo dos seus amigos, amém, queridos irmãos? Olha aí, Lucas, peraí. E ele então é alguém que não contestou as curas de Jesus. Em nenhum momento ele contestou os milagres de doenças, de enfermidades. E pelo contrário, aqui ele está relatando no capítulo 4 o início do ministério de Jesus na sua primeira pregação em Nazaré. Jesus nasce em Belém, vai ser um refugiado no Egito no período de Herodes, como Mateus nos ensina. Ele volta e vai ser educado em Nazaré depois da morte de Herodes. Então ele cresce lá em Nazaré, e agora no capítulo 4 ele vai ser rejeitado na sua própria cidade. Ele foi a Nazaré, verso 16, onde havia sido criado, e no dia do sábado entrou na sinagoga, num sábado como esse que nós estamos reunidos, como era o seu costume. Lucas fala de costumes que Jesus tinha. Um costume, ele ia na sinagoga estudar a palavra. Seja alguém como Jesus, amém, queridos? Fala também que ele tinha o hábito de se retirar para lugares isolados para orar. Lucas vai falar isso também no capítulo seguinte. Então Lucas compilou isso. Jesus tinha hábito de oração, hábito de estudar a palavra, como era o seu costume. Mas aí ele se levantou para ler, e foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. E ele abriu e encontrou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Então ele fechou o livro, devolveu ao assistente, assentou-se, e na sinagoga todos tinham os olhos fitos nele, e ele começou a dizer: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. E todos falavam bem dele, estavam admirados com as palavras de graça que saíam de seus lábios. Mas perguntavam: não é esse o filho de José? Não é esse o filho de José? E Jesus disse: é claro que vocês me citarão esse provérbio: médico, cura-te a ti mesmo, faze aqui em tua terra o que ouvimos que fizeste em Cafarnaum. Jesus estava no início do seu ministério, e ele vai antecipar a crítica que as pessoas de Nazaré estavam fazendo a ele. Ele não cresceu aqui, ele não é o filho de José, ele não estava na carpintaria outro dia. Por que agora ele está dizendo que ele é o filho de Deus, um Cristo, um ungido? Eles estavam tão acostumados com Jesus que começaram a desprezar Jesus. Quantos estão entendendo? Amém, queridos? Quem que ele está pensando que ele é? Ele estava aqui com a gente aqui. E eles então estavam com o coração fechado para Jesus. E Jesus então, percebendo, discernindo, ele vai citar um provérbio. Olha que interessante. Eu sei o que vocês estão pensando. Jesus dizendo: vocês querem me citar aquele provérbio: médico, cura-te a ti mesmo. Esse não é um provérbio judaico. Não é um provérbio judaico, é um provérbio grego. É um provérbio que aparece nas obras de Ésquilo. É um provérbio que aparece até mesmo em uma das fábulas de Êxopo, né? O sapo e a raposa. Era um provérbio muito comum. Mostra aqui como que Jesus, ele citava muitas vezes a cultura. Que você possa ser um jovem culto, mas cheio da presença de Deus, amém, queridos? Jesus está citando um provérbio. Jesus está citando. Que Deus te dê essa graça. Você recebe essa palavra na sua vida? Que Deus te dê discernimento, que Deus te dê sabedoria, que você possa estudar e reter aquilo que é bom, amém? Que você possa reter aquilo que é bom. Jesus está citando um provérbio pagão, não está no livro de provérbios. Esse era um provérbio dos gregos, e Jesus está citando: vocês querem dizer isso, não é? Eu quero então destacar 3 lições desse verso, o verso 23. Primeira lição:
para a nossa reflexão essa tarde. O exercício da medicina é uma imagem explícita do Evangelho. Eu vou repetir. O exercício da medicina é uma imagem explícita do Evangelho. Essa não é a primeira vez que o próprio Jesus se compara com o médico, não é a única vez. Ele está se comparando com o médico, literalmente no texto. Ele vai dizer a mesma coisa lá em Mateus, capítulo 9, verso 12, quando ele vai dizer: eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Jesus é o médico dos médicos, Jesus é a cura, Jesus é o remédio, Jesus é o Salvador. E no texto de Isaías que ele leu na sinagoga em Nazaré, diz explicitamente que o Messias ia curar, o Messias ia abrir os olhos dos cegos, está dito aqui. Ele acabou de ler, ele vai pregar as boas novas, proclamar liberdade aos presos e vai pregar recuperação da vista aos cegos. Ele foi ungido para curar. O Messias, o ministério do Messias. Então esse é um primeiro ponto. O exercício da medicina é comparado o tempo inteiro no Novo Testamento com uma imagem da salvação. A igreja, a missão de Cristo de curar é uma imagem medicinal. Inclusive o texto grego diz literalmente assim, o provérbio é latre terapia seuton, médico, cura-te a ti mesmo. Aparece até a palavra terapia aqui, louvado seja Deus. A Bíblia mostra no Antigo e no Novo Testamento um Deus poderoso para curar, um Deus poderoso para resolver o nosso maior problema, nossa maior doença. Nós vamos ver então na história da igreja algo que Jesus já fazia. Ele pregava, ele ensinava e ele curava. Não é à toa que ao redor do mundo, nos últimos 2000 anos, é muito comum, onde chega uma igreja, tem uma escola e tem um hospital. Aliás, eu separei algumas imagens para mostrar para vocês aqui. E a primeira delas é justamente do criador dos hospitais. Muitos de vocês com certeza já conhecem Basílio Magno. São Basílio Magno, no ano 369, criou a instituição hospitalar. Tá bom para você, né? Louvado seja Deus. A igreja bizantina, não existia instituição hospitalar, um lugar dedicado a cuidar de pobres doentes. Não existia essa noção, parece óbvia hoje em dia. O hospital mais antigo do mundo, em funcionamento ininterrupto, é o Hospital São Bartolomeu, fundado no ano 1123 em Londres. Então, não é do nada que a igreja cria os hospitais. Olha o próximo slide, alguns livros de referência para você estudar com calma depois, se puder colocar, por favor, a próxima imagem. Esse aqui é um livro do professor Rodney Stark sobre a história da fé cristã, e ele mostra que um dos grandes impulsos no crescimento da igreja ocorreu durante as duas primeiras pestes que a igreja enfrentou, a peste antonina e a peste de Cipriano, no século 3 e no século 4. E ele diz: por que a igreja cresceu? Por que a igreja teve um boom de crescimento depois dessas duas epidemias terríveis? E ele diz: primeiro, os cristãos ofereceram uma explicação mais poderosa para as pragas. As pessoas estavam chorando, as pessoas estavam tristes. Nós não sabemos exatamente quais eram essas doenças. A peste antonina tem esse nome porque ocorreu durante a casa antonina dos imperadores romanos. A peste de Cipriano recebe esse nome do bispo cristão Cipriano, porque foi o que melhor relatou a doença. Provavelmente era varíola, as duas foram pestes de varíola. E aí, número 1, os cristãos tinham uma resposta mais profunda. Por que nós estamos sendo doentes? E eles falavam então sobre a condição caída do ser humano. O ser humano está em pecado. O ser humano virou as costas para Deus e começavam a evangelizar as pessoas. Não é simplesmente uma divindade caprichosa que aleatoriamente pune com pestes, não. Eles começaram a falar sobre a ingratidão do ser humano, começaram a mostrar Romanos capítulo 1, começaram a mostrar Jesus pregando no Sermão do Monte. Quantos estão entendendo? E as pessoas então receberam um quadro de
entendimento superior àqueles que eles tinham anteriormente. Segundo, cristãos estabeleceram normas sociais de serviço e solidariedade e tiveram maiores taxas de sobrevivência. Nenhuma outra organização foi capaz de atender os doentes como a igreja cristã, motivada pelo amor, o amor ágape, o amor que não quer nada em troca, o amor que é desinteressado, assim como Jesus nos ensinou. Então, os cristãos arriscavam a vida para cuidar de doentes. E as pessoas, a geração que veio depois ficou impressionada. Se vocês estão acompanhando, quantas igrejas estão crescendo ao redor do mundo agora, depois da pandemia? Mesma coisa, todas as pandemias, a história das epidemias mostra um crescimento vertiginoso da igreja na geração seguinte, porque entra nesse buraco. Enquanto cada um por si, a igreja fala, não, nós vamos amar a Deus, mas nós vamos amar ao próximo. Terceiro, sobreviventes pagãos se conformaram às redes de solidariedade cristãs. Uma vez que essas pessoas foram tocadas por homens e mulheres de Deus, eles não queriam mais sair dessa família, eles queriam agora integrar a igreja. Você pode aplaudir o Senhor Jesus por esses irmãos do passado? Se estamos aqui hoje, 2000 anos depois, é porque gerações sucessivas da igreja entenderam a íntima relação entre o ministério de Jesus, entre o evangelho e a atividade de medicina. Quantos estão entendendo? Amém, queridos? Outro exemplo, no próximo slide, por favor. Eu também separei um outro livro, esse aqui é muito legal. Medicina e Cuidados de Saúde no Cristianismo Primitivo. É uma obra clássica. Vamos tirar a guitarra daqui, ó. Só um pouquinho, ó. Quem quiser tirar foto, o baixo. Ó. Pronto. Então, olha esse trecho dessa obra aqui, ó. O conceito de cuidado da igreja com os pobres foi básico para a fundação dos primeiros hospitais. O hospital foi, em sua origem e concepção, uma instituição distintamente cristã, enraizada em conceitos cristãos de caridade e filantropia. Lá não havia instituições pré-cristãs no mundo antigo que serviam aos propósitos pelos quais os hospitais cristãos foram criados, para servir, ou seja, oferecer ajuda de caridade, principalmente cuidados de saúde para os necessitados. Mais uma vez eu quero te convidar a celebrar. Você pode aplaudir o Senhor Jesus por esses irmãos e irmãs do passado, que levaram a sua fé às últimas consequências. Dá um glória a Deus aí, nós somos pentecostal, meu irmão, dá um glória a Deus aí. Próximo, eu separei a imagem aqui do Hospital São Bartolomeu. Esse é o hospital mais antigo do mundo, fundado pela igreja. É o mais antigo em funcionamento ininterrupto. Se Jesus não voltar nos próximos 100 anos, ano 2123 vai completar 1000 anos de funcionamento. 1000 anos cuidando de pessoas por amor a Deus, por amor ao próximo. Penúltimo slide. A gente poderia ficar aqui o dia inteiro. Edward Jenner, criador da vacina, pastor, filho de pastor. Então, né, com a repercussão toda, a questão de vacina, foi um pastor que criou a vacina. Então, não tem nenhum estresse com a gente sobre isso. Você sabia que no Brasil, o Vital Brasil, que foi o grande líder do Instituto Butantan, o soro antiofídico, nascimento da ciência brasileira, Vital Brasil também foi um evangélico. Ele serviu a vida inteira na igreja evangélica, foi um cristão. Então, o último exemplo que eu quero colocar, agora atual, dei um exemplo do passado, Idade Média, exemplo do início da modernidade, e agora um exemplo contemporâneo. 2018, Dr. Denis Mukwege, um pastor pentecostal no Congo, médico, venceu o Prêmio Nobel da Paz. Você pode dar uma glória a Deus por isso? Você pode aplaudir o Senhor Jesus? Vencedor do Prêmio Nobel da Paz. Esse homem começou a ver mulheres abusadas na guerra civil no Congo, uma situação de muitos abusos. E ele conta, é muito forte. Ele conta que um dia, atendendo uma dessas meninas que tiveram o órgão genital destruído por causa do abuso, estupro e etc. E ele disse que atendendo uma moça dessas uma vez, ele foi tocado profundamente. Ele diz assim: eu vi Deus nos olhos de uma menina violada. Ele disse que começou a chorar de olhar aquela menina desfigurada na maca. E ele falou: eu não estudei medicina todos esses anos só para ganhar dinheiro, não foi para isso que eu estudei.
E ele começou a buscar de Deus uma resposta. Sabe o que ele começou? Uma rede, mobilizou uma rede para fazer cirurgias de reconstrução da genitália de meninas abusadas. E começou a primeira, a segunda, a terceira, e foram milhares, 1.000, 10.000 mulheres, 20.000 mulheres, 30.000 mulheres, ultrapassou 40.000 mulheres, e ele foi então agraciado com o Prêmio Nobel da Paz. Um homem de Deus, um pastor que nunca teve vergonha da sua fé. Nos círculos mais influentes do mundo, tive oportunidade de vê-lo lá em São Paulo. Você tem que ver as pessoas, quando esse homem entra na sala, a presença de Deus na vida dele. Deus pode usar as nossas vidas. Primeira lição: inconteste. Desde o texto bíblico, desde quando Jesus estava pregando o Messias, eu fui ungido para quê? Para devolver visão aos cegos. Eu fui ungido para curar. Eu fui ungido para curar. Eu não vim para os sãos, eu vim para os que são doentes. Mas aí então ele está dizendo, então, em primeiro lugar, quantos entenderam a primeira lição? A medicina e o evangelho, a medicina é um dos símbolos mais explícitos do que Deus faz na nossa vida. Ele veio nos curar, mas não apenas de uma doença física, não apenas de uma doença psíquica. Ele veio curar do nosso espírito. Ele veio dar um descanso para a nossa alma. Só Jesus pode dar esse descanso. Só Jesus, porque só Ele levou os nossos pecados na cruz. E a própria cruz, que era símbolo de morte no Império Romano, hoje é o símbolo dos remédios. Henri Dunant fundou a Cruz Vermelha, a maior organização humanitária do mundo. Venceu 3 prêmios Nobel da Paz, a Cruz Vermelha. Nós poderíamos ficar falando aqui sobre a riquíssima tradição, mas tem uma segunda lição que eu quero frisar com vocês. Sabe qual que é a segunda lição? Cuidado com a indiferença e a banalização da dimensão espiritual da medicina. Eu vou repetir: cuidado com a indiferença e a banalização da dimensão espiritual da medicina. Porque às vezes é tão óbvio essa visão, que é o que Jesus está dizendo. Sabe o que vocês estão pensando? Médico, cura-te a ti mesmo. Às vezes você está como esse povo em Nazaré. Você até reconhece que Jesus é o médico. Você até reconhece, porque não tem como negar, é um fato histórico. Isso daqui não é uma opinião, é um fato. A igreja cristã é a maior força na história da medicina nos últimos 2 milênios. Isso não é uma opinião, isso é um fato histórico. E às vezes, por isso ser tão óbvio, mas tão óbvio, você está ali no hospital, vendo cruz no remédio, vendo cruz em todo lugar, se torna uma coisa tão banal, tão banal, tão banal, tão banal, que assim como aquelas pessoas em Nazaré, você fala, não, Jesus é o médico, mas Ele que cura a si mesmo. Você se torna indiferente a Jesus. Todo mundo de branco, todo mundo igual anjo. Você limpa tanto a sua mão, e sem perceber o seu coração começa a ficar sujo. Você está o tempo inteiro higienizando as mãos. É tão óbvio a pureza. A pureza é a regra de tudo. Que você, vestido de branco, com a mão higienizada, cheio de pessoas clamando Deus no leito de morte. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Num ambiente tão óbvio de você ser uma pessoa de Deus, você às vezes acaba sendo usado pelo inimigo. Porque Nazaré fez isso. Jesus cresceu no meio deles. Jesus estava pregando para eles, e eles viraram as costas para o Senhor. Que nós possamos ter temor de Deus nesse dia, amém, queridos? Nada vale empolgação sem transformação. Nós precisamos ter temor, que Deus restaure o temor dEle nos nossos corações, nessa conferência. Sabe, não perca a reverência por Jesus, não perca o temor por Jesus. É a velha história da lebre e da tartaruga, já que nós falamos de Êxodo no começo. Quer dizer, é tão mais fácil para uma lebre ganhar de uma tartaruga que ela fica folgada. Ela, não, Deus sabe, eu sou um anjo de Deus, olha para mim. Eu estou aqui curando vidas. Deus está vendo o esforço que eu estou fazendo. Olha só como eu estou ajudando essa pessoa a enfrentar o remédio dela, a doença dela, dando o remédio que ela precisa, fazendo essa cirurgia, dando esse... Deus está vendo o bem que eu estou fazendo inerentemente. Quem está entendendo o que eu estou dizendo aqui?
Olha, não tem como ser melhor do que eu. Quem pode ser melhor? Eu atendi 100 pessoas hoje. Olha como eu sou bom, olha como eu sou boa. E eu já conheci médicos que desviaram. Eu já conheci médicos que começaram a se drogar. E eu já conheci médicos que começaram muitas vezes ter todo tipo de pensamento. E a gente vê onde podem parar médicos que estão enjaulados por crimes que cometeram, por romperem preceitos éticos, por se tornarem pessoas arrogantes. Em nome de Jesus, que você mantenha o temor, a chama acesa. Não faça como essas pessoas em Nazaré. Não pare de orar. Não pare de ser uma pessoa com o coração aberto, com temor, com reverência. Não. Se conhecerem você de perto, vão conhecer Jesus. Se alguém passar um dia com você, ela vai conhecer Jesus. Quanto tempo uma pessoa tem que ficar com você para perceber o aroma de Jesus na sua vida? A minha oração é que nós possamos sair dessa conferência com a presença de Deus mais evidente em nós. Eu gosto da história do irmão Yun. Quantos conhecem o irmão Yun? Irmão Yun, alguns conhecem, levantaram a mão. Tem um livro dele, O Homem do Céu. Maravilhoso testemunho. Ele, missionário em nações perseguidas na Ásia. Sabe qual foi o treinamento missionário do irmão Yun? 3 aulas. Número 1, abrir cadeado com clips. Aula número 2, pular de 3 metros de altura, de 3 andares sem quebrar as pernas. Lição 3, memorizar o Novo Testamento inteiro, que não tem Bíblia, tem que saber o Novo Testamento de cor. Esse é o treinamento missionário dele. Irmão Yun, tão cheio de Deus. Esse homem é tão cheio de Deus. O filho dele esteve agora, mês passado, pregando aqui na América do Sul. O irmão Yun, quando era preso, tinha que trocar o guarda em 30 minutos, senão o guarda convertia. Louvado seja Deus. Já pensou você ser tão cheio do Espírito Santo, que tem que trocar o teu guarda, senão ele converte? Você tem que ler esse livro, O Homem do Céu. É testemunho de assim para diante. Quem quer ter mais a presença de Deus na sua vida? Nós precisamos da presença de Deus. Não adianta a gente ter uma parnafenália, uma casca. Nenhuma pessoa é salva por fazer o bem. Nós somos salvos por causa de que Jesus fez o bem na cruz por nós. Aplauda o nome dele, ele é digno. Dá uma glória a Deus aí, meu irmão. Nenhum de nós é salvo por fazer o bem. Não existe, esse é um ensinamento estranho à Escritura. Nós somos salvos pela graça. Você não é salvo pelo seu sobrenome. Eu sou filho de pastor, neto de pastor, bisneto de pastor. 4 bisavós pastores. 4 bisavós servas de Deus. Querido, não é o sobrenome que salva, é o nome que está acima de todo nome que salva. Eu sou batizado, eu sempre repito essa frase. Nem todas as águas da catarata do Iguaçu podem purificar o seu pecado, mas uma gota do sangue de Jesus te purifica de todo o pecado. Nós precisamos de Cristo, você precisa de Cristo. Não é o diploma que salva. É importante estudar, nós estamos falando aqui. Eu estou terminando meu doutorado na USP. Estou terminando doutorado em filosofia do direito. Sou formado em direito, mestre em direito. Vou concluir, se Deus quiser, no começo do ano que vem, o doutorado em filosofia do direito. Universidade de São Paulo, principal faculdade de direito do Brasil. Dificílimo. Agora, não é isso que salva. Sabe o que acontece se você morrer sem Jesus, cheio de educação? Você vai educadamente para os quintos dos infernos. Porque não tem nenhum lugar que está escrito que você vai ser salvo pelo seu diploma. Quem está entendendo? Hoje em dia tem café descafeinado, leite sem lactose. Eles vão criar o pão desponzado, mas não existe salvação sem Jesus Cristo. Não existe avivamento sem o Espírito Santo. Não existe vida eterna sem a cruz. Nós precisamos de Jesus. Não seja alguém de Nazaré. Não seja alguém, não, ele é um médico. Mas cura-te a ti mesmo. Quem está entendendo? Reconhece que Jesus é o médico, mas não está nem aí para ele. Acostumou com Jesus. Você não vai ser assim, você vai ser mais cheio do Espírito Santo. Você vai ser uma pessoa mais amorosa, mais cheia da presença dEle. Mas tem uma terceira lição que eu quero destacar para a gente orar. Qual que é a terceira lição desse texto? Meu amado irmão, Jesus
não deixou de pregar, mesmo para aquelas pessoas. Olha o amor de Jesus, olha a oportunidade que elas tiveram. Mesmo ele sabendo, ele foi lá e pregou. Jesus lavou os pés de Judas, que iria trair. Sabe qual que é a terceira lição? Jesus é o médico humilde. Jamais perca o amor de Jesus na sua vida. Jesus pregou para aquelas pessoas que ele sabia que rejeitariam ele. Jesus lavou os pés de Judas Iscariotes. Lê lá em João 13. Serviu. Meus amados irmãos, a humildade é o traço definidor de Cristo, de acordo com Ele próprio. Com Ele próprio. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. A autodefinição de Cristo. Ele se esvaziou de si mesmo. Foi obediente até a morte, e morte de cruz. Mas por causa disso Deus vai exaltar Ele sobremaneira. E diante de Jesus todo joelho se dobrará, e toda língua confessará no céu, na terra e debaixo da terra, que Jesus Cristo é o Senhor. Jesus é o médico humilde. Jesus é aquele que pregou mesmo para aquelas pessoas que iriam virar as costas para Ele. Eu oro para que você saia daqui mais perseverante, que você saia daqui com um abraço mais largo, que as suas conversas possam mudar o clima de uma sala para a glória de Deus. Eu oro para que você dê menos chilique, amém, queridos? Deixar de ser uma pessoa afetada, deixar de ser uma pessoa sonsa. Não, você vai ser avivado, pessoa com mais fibra, pessoa mais firme. Você vai ser um médico inofendível. Recebe essa palavra aí na sua vida. Lucas foi firme, Jesus firme. Então assim, você não pode ser essa pessoa que vai selecionar para quem você vai fazer o bem. Não, você vai amar todas as pessoas, sem esperar nada em troca. Isso quer ser um cristão. Jesus chamou a gente para amar todo mundo, correndo o risco de ser odiado por todo mundo por causa de Jesus. Todos odiarão vocês por minha causa. Ou seja, desde o início, Jesus nunca ensinou a gente a amar para ter algo em troca. Quem está entendendo? Amém, queridos? Nós vamos amar por causa dele. Ele é a nossa motivação, ele é a fonte. Por isso que Paulo diz assim em Colossenses: quando você trabalhar, você não trabalha para o seu patrão, trabalhe como quem trabalha para o Senhor. Isso muda tudo. Isso muda tudo. Quando você vê um enfermo, faça como se fosse para o próprio Senhor. Faça, não é isso que Ele nos ensinou? Tive fome, me deste de comer. Tive sede, me deste de beber. Eu estava nu, mas você me vestiu. Eu era estrangeiro, mas você me acolheu. Eu estava preso, mas você foi me visitar. Que vocês sejam uma geração de médicos misericordiosos, cheios da presença de Deus, mansos, pacificadores, que não fazem coisas em troca de nada que não a glória de Deus. Que você não seja essa pessoa que prospera um pouquinho e já fica nojenta já. Sai o demônio da sua vida, amém, queridos? Em nome de Jesus. Já empina o nariz, já começa a achar que é melhor que todo mundo. Não, você não vai ser assim. Você não vai ser assim. Você vai ser uma pessoa cada vez mais parecida com Jesus, que vai sorrir. Eu gosto da relação de hospital com hospitalidade. Que você seja hospitaleiro, abraçar, sorrir. Hoje é um dia para você sorrir. Cumprimenta o teu irmão, cara demoniado assim, coração alegre, formoseia o rosto. Então, na Bíblia, quem tem cara feia é Caim, que ia matar o próprio irmão. O semblante dele caiu. O sinédrio rangiu os dentes quando apedrejou Estevão, o diácono, igual o cachorro. Você não, você vai ter o semblante abençoado. Sabe quantas vezes uma criança, escuta isso aqui, Jonathan, sabe quantas vezes uma criança sorri por dia? 400 vezes. Um adulto sorri 20. O que acontece com a gente que a gente perde 380 sorrisos? Só pode ser Satanás. Que Deus te livre disso. Que você seja um médico. Aplauda aí. Alegria é fruto do Espírito Santo de Deus. O amor, a alegria. Jesus está pregando para pessoas que estão rejeitando, mas está lá pregando, falando com amor, falando com graça, com palavras carregadas de graça. Esse é o nosso Jesus, amém, queridos? Então que Deus abençoe você poderosamente.
Que Deus abençoe você poderosamente, poderosamente. Eu quero encerrar mostrando aqui 4 áreas que vocês podem fazer a diferença na história das missões no mundo atual. Primeiro, tenha testemunho no dia a dia. Como que você pode ser um médico, um profissional da saúde, um enfermeiro? Número 1, no dia a dia, existem tentações específicas para o campo da saúde. Nós falamos aqui algumas delas: orgulho, ética com dados, ter sensibilidade, não expor ninguém. Então eu oro, você pode abrir suas mãos? Eu oro para que vocês tenham testemunho no meio da saúde. Que vocês sejam pessoas com testemunho de vida. Testemunho de vida, santidade nas palavras. Que não haja mentira nos seus lábios. Que não haja imoralidade nos seus olhos. Quem recebe essa palavra, amém? Número 2, sabe como é que você pode fazer a diferença? Tendo excelência na sua profissão. A excelência glorifica Deus, honra as pessoas e promove sua vida. Esse é bíblico. O nome de Deus é exaltado quando você faz as coisas com excelência. As pessoas são abençoadas, claro, você não está fazendo uma coisa de qualquer maneira. Mas em terceira, a Bíblia diz em Provérbios 22, verso 29: você já viu alguém habilidoso no que faz? Será promovido ao serviço real, não vai trabalhar para gente obscura. Como é que cristãos podem impactar no âmbito da medicina, da saúde? Número 1, tendo testemunho de vida. Número 2, fazendo as coisas com excelência. Procure fazer o melhor para a glória de Deus, amém, queridos? A promoção é uma consequência. A promoção é uma consequência. As pessoas param para ouvir pessoas excelentes em qualquer profissão, e vocês fazem parte de uma das mais belas histórias de missão da igreja, que é a missão na medicina. Só gente com excelência, amém, queridos? Só gente, eu mostrei alguns exemplos aqui, só gente com excelência. Então eu também oro em nome de Jesus, derrama, Senhor, espírito de excelência nos seus filhos, capacidade para a tua glória, em nome de Jesus. Que daqui saiam pesquisadores, que novas doenças possam ser extintas com os novos remédios que vão surgir, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Terceiro, você pode impactar no meio educativo. Que Deus levante aqui professores abençoados, autores de livros, de papers. Você recebe essa palavra? Alguns estão sendo formados e vão estudar, mas aplicado. Alguns estão sendo preparados para se tornar professores. As melhores faculdades de medicina, os melhores professores, você vai estar lá para a glória de Deus. Você vai estar lá para a glória de Deus. Nós começamos um trabalho há quase 20 anos atrás em Belo Horizonte, quando eu pastoreava os jovens na Igreja Batista Getsemane. Nós fizemos um projeto Fé Inteligente. Com os jovens, tinham que estudar ou trabalhar. Então tinha menino que não conseguia emprego, a gente chegou, deixa eu ver seu currículo da menina. O nome, segunda linha, gatinhamimosa@hotmail.com. Eu falei, não dá. Filha, você não vai conseguir emprego assim. Aí, chamei a pessoa, palestrante de RH, treinei os meninos, ensinei os meninos a fazer o currículo, tal. Estudar. Por que você não estuda? Ah, não, eu não tenho dinheiro. Não, nós vamos dar um jeito. Cadê os empresários da igreja? Banco, bolsa. Ah, eu não consigo passar na prova. Qual que é a matéria que isso é ruim? Inglês. Fizemos um cursinho voluntário para ensinar inglês. Quer dizer, a gente tirou as desculpas dos meninos. Você não vai ter desculpa. Foi quando saiu aquela pesquisa, geração nem trabalha nem estuda. Aqui vai ser o contrário, ou trabalhando ou estudando. Para a glória de Deus, nós aprovamos 30 jovens na Faculdade de Medicina da UFMG, em Minas Gerais. E aí, de 2012 até agora, eu fui convidado para pregar praticamente em todas as formaturas de medicina da UFMG. Porque em todas as turmas, pelo menos um aluno, 2 alunos, 3 alunos fazem parte desse projeto nosso lá atrás. Começou um trabalho lá então, os professores chamaram a gente para falar para os professores. Formatura Expo Minas, formatura no Mineirinho, formatura. E isso tem aberto portas até hoje. Ano passado preguei na formatura de medicina da UNB em Brasília. Preguei na formatura da Universidade de São Paulo, na Igreja Católica da Nossa Senhora da Consolação.
Eu quero te dizer que o meio educativo que você está, alguns aqui nessa conferência, Deus vai confirmar no seu coração o seu chamado acadêmico na área da medicina para a glória dele, amém, queridos? E quarto e último lugar para a gente orar encerrando, alguns podem ser usados por Deus para articularem redes de solidariedade em saúde, assim como Médicos Sem Fronteira, assim como Exército da Salvação, William Catherine Booth ajudando desabrigados, quem está entendendo? Assim como Cruz Vermelha, novas iniciativas, assim como o Dr. Denis Mukwege no Congo. Deus pode estar usando a vida de alguns aqui para começarem novos projetos. Então eu queria encerrar dizendo isso: invista em relacionamentos aqui esses dias, troca contato aí, tira foto com alguém, seja esperto, já pede o Instagram para marcar, amém, queridos irmãos? Quem sabe vai ter casamentos abençoados aqui. Que médico, vocês procriam entre vocês, eu nunca entendi isso. Vocês casam, médico gosta de casar com médico. Olha, tá todo mundo rindo, olha aí, olha aí, olha aí. Estado civil, socorro, não, você vai colocar lá abençoado. Quem sabe você vai conhecer aqui amigo para a vida toda. Quem quer ter um amigo igual o Lucas, que no final de tudo, igual o Paulo, Lucas estava lá com ele? Quem quer ter amigo? Quem quer ser um amigo assim? Quem quer ser um amigo? Invista em relacionamentos. Invista. A história das missões mostra o que Deus pode fazer com missionários médicos que se unem com um propósito maior do que suas próprias vidas. Sabe, não existem amizades verdadeiras entre pessoas mesquinhas. Não existe amizade verdadeira entre... Não, aqui você está num ambiente abençoado, amém, queridos? Troca aí o telefone, conhece alguém, comece a orar, tenha parceiros de oração. Eu quero encerrar dizendo isso: assim como o coração pulsa por sístole e diástole, a fé cristã pulsa por amor a Deus, amor ao próximo, amor a Deus, amor ao próximo. Que Deus abençoe a vida de vocês. Que Deus levante os Lucas dos dias de hoje. Você pode ficar de pé no seu lugar, erga suas mãos, consagre sua vida a Deus. Fala: Deus, eu me entrego mais uma vez. Deus, eu reafirmo, eu sou teu, eu sou tua. Fala para Deus, seu momento com Deus. Fala: Senhor, eu te amo. Senhor, eu quero entender melhor. Senhor, é tão óbvio que a medicina e o ministério são tão íntimos, mas não deixa eu confundir. Não deixa eu estar num lugar tão abençoado e perder a fé. Não deixa eu estar vestido de branco, com as mãos higienizadas, mas o meu coração está sujo. Não deixa eu ter uma aparência de limpeza. Não deixa eu ter uma aparência de saúde, mas ser uma pessoa doente como um sepulcro caiado. Um sepulcro caiado, por fora um monumento, por dentro podridão. Não, aviva a tua igreja, Senhor Jesus. Derrama o teu fogo sobre esses jovens. Derrama esse teu fogo, Senhor, teu Espírito Santo. Teu Espírito Santo, ergue as suas mãos, começa a pedir o Espírito Santo. Se vocês que são maus sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está no céu dará o Espírito Santo àqueles que pedirem. Comece a cantar, comece a adorar o seu Senhor.